Fala, Fogão! Antes de começar esse vídeo, eu queria deixar aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que dedicaram alguns minutos, que deixaram mensagens no vídeo em homenagem ao meu pai, tá? O meu pai que faleceu nessa quarta-feira, por volta do meio-dia. Fiz essa homenagem para ele aqui no canal, tá? Tô buscando fazer outras homenagens também, quem sabe com 1 minuto de silêncio no jogo do Botafogo. Tô tentando, né? Vamos ver se a gente consegue. Mas enfim, queria realmente agradecer de coração, tá? As mensagens, o carinho que eu recebi. Foi realmente muito gratificante saber que as pessoas têm esse carinho, né? Deixam essa mensagem de carinho. Então isso por si só já valeu muito, mas valeu muito mesmo. Falando sobre o vídeo de agora, tem muita coisa para ser falada, porque o dia de ontem do Botafogo, essa quarta-feira, foi realmente muito agitada, né? Todo mundo sabe disso. O dia começou muito agitado, com aquelas mensagens do Felipe Neto na madrugada, de terça para quarta, né? O Felipe Neto soltou um monte de bomba lá no Twitter dele. Eu inclusive gravei um vídeo sobre isso, publiquei aqui no canal, inclusive de madrugada mesmo, por volta de 3 e pouco da manhã dessa quarta-feira. E aí no decorrer do dia a gente teve muita coisa acontecendo. O Lazzaroni deixando de ser treinador, né? Vai voltar a ser auxiliar, vai voltar a ocupar esse cargo de auxiliar. E aí agora a gente vai ficar com 2 auxiliares, né? Que é o Lazzaroni e o Lúcio Flávio. O Capela, que foi demitido também. Os antigos auxiliares técnicos também foram demitidos. O Capela, inclusive, foi muito celebrada a demissão dele pela torcida. A gente pedia muito essa demissão, né? Por parte do Capela, porque não tinha condição da gente ficar com um time tão mal preparado, apesar da estrutura do Botafogo realmente não colaborar, a gente sabe disso, mas o corpo profissional estava deixando a desejar há vários anos. Então a saída do Capela realmente é muito positiva, tá, para o Botafogo. E naturalmente, mais adiante, nessa quarta-feira, a gente teve a entrevista do Montenegro e para fechar a entrevista do Felipe Neto também para o Thiago Franklin. Então assim, foi muito agitada essa quarta-feira. Nessa quinta-feira continua agitado, né, com a possibilidade de ser anunciado novo treinador. Estão se falando aí em Alexandre Galo, que tinha comandado o São Caetano na Série A2 do Campeonato Paulista, conseguiu acesso, aí deixou o São Caetano e agora quer voltar a trabalhar. Teve um uruguaio também que foi oferecido ao Botafogo, mas parece que o Botafogo não pensa agora em técnico estrangeiro. Me parecia até ser um bom nome interessante, né, o Munua, só que ele não vai poder assumir o Botafogo, porque pelo jeito o Botafogo não pensa que um técnico estrangeiro possa ser realmente útil nesse momento. Seria melhor um técnico brasileiro, na visão do Túlio Lustosa, para que a gente possa ter um cara que já conhece o futebol brasileiro e tal, e de certa forma acaba fazendo sentido. Enfim, vamos em frente, tem muita coisa para falar, tá? Só que claro, eu vou falar sobre tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos especiais para você. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. E além disso, se não for inscrito ainda no canal, peço que se inscreva, porque dessa maneira você ajuda o canal a crescer. A gente está com uma meta agora de 400 inscritos, então se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar extremamente agradecido. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui a respeito desse entrevistão do Montenegro é que ele deixou bem claro que a recuperação judicial, embora seja uma das opções para o Botafogo, não é a opção prioritária, porque o Botafogo ainda está buscando tirar o projeto SA do papel. Tinham 2 modelos para SA. No primeiro modelo, o Botafogo teria aí um fundo que colocaria 126 milhões de reais. O Montenegro não chegou a cravar se os Moreira Salles fariam parte desse fundo, tá? Essa é uma verdade aqui, porém deixou no ar que possivelmente, tá? A gente pode deduzir isso, que os Moreira Salles sim estariam inseridos nesse fundo aí de 126 milhões de reais. 126 milhões de reais significa 125 mais 1, majoritário no projeto modelo 1, porque o Botafogo tinha o objetivo de arrecadar 250 milhões. Então você teria um fundo com 126, majoritário, e o Botafogo conseguiu também, com outros botafoguenses, 54 milhões de reais. Porém, esse fundo que colocaria os 126 deixou bem claro que era tudo ou nada. Ou o Botafogo conseguia os 250 para poder dar o start de fato, ou não teria absolutamente nada. Essa foi a regra imposta por esse fundo. Como o Botafogo só conseguiu 180 milhões, ficaram faltando 70 milhões, portanto, o modelo 1 parou, tá? Morreu, entre aspas, porque eventualmente pode voltar a acontecer. O Laércio Paiva era o líder desse modelo 1, tá? Mas ele saiu agora da liderança do projeto, se afastou e tal, todo mundo já está ciente disso.
Já o modelo 2, que é liderado por uma outra pessoa, agora eu confesso, eu não me lembro se é Gustavo ou Guilherme, o nome da pessoa que está à frente, mas tem uma empresa de investimento buscando fazer a captação desses recursos, que é a Áurea, né? Então tem essa empresa buscando isso. E nesse modelo 2, o Botafogo está buscando capital estrangeiro ou nacional, tá? Antes só podia ter investidor botafoguense no modelo 1. No modelo 2, não. Pode ser um fundo estrangeiro, pode ser um fundo nacional, enfim, não vai ter essa questão. Então o Botafogo ainda está buscando trabalhar, principalmente em cima desse modelo 2 agora, tá? Buscando captar recursos para poder tirar a SA do papel. A ideia não é partir para uma recuperação judicial, embora, tá, essa recuperação judicial esteja sim no radar, não dá pra gente negar isso. Tanto é que o Montenegro chegou a comentar que tem a lei do clube empresa, que essa lei está sendo votada no Senado e que, sendo aprovada, tanto o Botafogo quanto outras equipes podem acabar solicitando a recuperação judicial. O problema da recuperação judicial é aquele que todo mundo já ouviu falar. Se você falha na recuperação judicial, você tem que declarar falência. Tudo bem, o Montenegro pode falar que o Botafogo já faliu e tudo mais, mas como o Botafogo é uma associação sem fins lucrativos, tá, uma entidade esportiva sem fins lucrativos, essa questão financeira do Botafogo não leva o Botafogo à falência, a decretar a falência de fato. Agora, pedindo a recuperação judicial, a coisa muda completamente de figura. Então a gente tem que estar muito consciente de que a recuperação judicial está muito, mas muito longe de ser a opção viável para o Botafogo. Porque se o Botafogo falhar na recuperação judicial, tem grande possibilidade de acontecer, já que na recuperação judicial o tempo para você poder acertar as dívidas trabalhistas é bem pequeno, é 1 ano só de espaço para você poder resolver, e o Botafogo tem uma estimativa aí de 51 milhões que teria que quitar em 1 ano, no espaço de 1 ano, então a situação ficaria realmente muito complicada. Mas esse é o fato aqui, tá? O Botafogo já está falido, segundo o Montenegro. A recuperação judicial é a última alternativa e, além disso, o Botafogo ainda tenta tirar a SA do papel, com o modelo 1 ou o modelo 2. Porém, com esse modelo 2 de fundo estrangeiro ou fundo nacional, colocando dinheiro, né, prioritário nesse momento. O modelo 1 ficou em stand-by até pela saída do Laércio Paiva da frente do projeto, da liderança do projeto. Um outro aspecto aqui que o Montenegro comentou foi a respeito do CT. Os Moreira Salles, pelo que parece, estariam dispostos a pegar de volta esse CT, tá? Porque o Botafogo em momento algum cumpriu com a promessa dele, com a palavra dele, tá? A ideia é que os Moreira Salles colocassem uma parte do dinheiro das obras e o Botafogo colocasse a outra parte. Mas o Botafogo não fez a parte dele, tá? E os Moreira Salles fizeram naturalmente a parte que eles tinham que fazer. E aí agora os Moreira Salles estão cogitando, já que o Botafogo não tem como dar sequência na obra, os Moreira Salles estão cogitando, tá, pegar esse CT de volta, fazer um aporte de até 50 milhões de reais para poder construir um CT de primeiro nível, o melhor da América Latina, segundo palavras do Montenegro, e também pagar os custos de manutenção do centro de treinamento pelos 5 anos iniciais, ou seja, o Botafogo só precisaria colocar os profissionais lá dentro para poder trabalhar, certo? Então essa foi a informação passada pelo Montenegro a respeito dos Moreira Salles e do CT. O X da questão é, os Moreira Salles só estão dispostos a fazer isso depois da próxima eleição, para eles saberem quem vai ser o presidente e para eles poderem conversar com esse presidente. Por quê? Na gestão do Mais Botafogo, o Montenegro falou que isso aconteceu nos últimos 6 anos, tá? Os Moreira Salles foram maltratados. Eles chegaram a mandar e-mail para o Botafogo e não foram respondidos. Então eles não estão dispostos a tratar com essas pessoas que lá estão. Ele quer saber quem vai ganhar a eleição no Botafogo, para aí sim poder bater um papo com a pessoa, poder acertar os ponteiros. Então essa é a ideia. Eles só vão fazer isso de pegar o CT novamente se de repente a pessoa que assumir como presidente depois dessa eleição de agora, né, tiver ali um bom relacionamento com eles. Caso contrário, porque o Montenegro até falou, você é um cara que sempre tá colocando dinheiro no Botafogo e tal. Aí você manda um e-mail e ninguém te responde, ninguém te dá uma satisfação. No balanço de 2019 do Botafogo, por exemplo, eu estava dando uma olhada, o nome do João Moreira Salles e do Walter Moreira Salles estão lá, com uma dívida do Botafogo com eles na ordem de 50 milhões de reais. Tá? Uma dívida bem considerável. Então os caras estão sempre colocando dinheiro e aí chega, né, o Mais Botafogo e não responde um simples e-mail. Né? Então é realmente um caso bem complicado. Isso fez com que os Moreira Salles ficassem com esse pé atrás por conta disso. Né? Então vamos esperar a eleição. A respeito da eleição, o Montenegro já deixou bem claro que ele apoia o Durcésio de Mello. Ele diz que o Walter é o candidato do ódio,
né? Porque ele alimentou muita coisa, muito rancor de algumas coisas que aconteceram ali dentro do Mais Botafogo, que as filhas do Walter participaram ali do Mais Botafogo, mas foram mandadas embora, enfim. Palavras do Montenegro, ele usou isso. Walter é o candidato do ódio, né? Que ele está alimentando o rancor, parece que ele quer assumir como presidente para poder responder alguma coisa, né? E também tem o Alessandro Leite, que é do Mais Botafogo. Então tem esses 3 candidatos, sendo que o Montenegro apoia o do Césio de Mello, tá? Essa é a candidatura que o Montenegro vai apoiar, porém, deixou bem claro que ele não quer mais fazer parte, tá, da vida política do Botafogo. Ele quer ficar da arquibancada, quer se afastar, porque isso está fazendo mal a ele. Esse é um ponto aqui que o Montenegro deixou bem claro também. Ainda sobre essa questão do Botafogo hoje estar falido, não está nesse processo de falência, mas sim já falido, o Montenegro deixou bem claro que o Botafogo sim corre o risco de WO em certas partidas. Porque como não tem dinheiro para absolutamente nada, o Montenegro deixou bem claro, inclusive, que ele já teve que tirar dinheiro do próprio bolso para poder comprar 18 bolas para o time treinar. Parece até que a gente voltou no tempo, né? Lembra na década de 90 que o Botafogo teve que vender o Beto por pares de chuteira? Não sei quantos pares de chuteira. Parece que a gente voltou na década de 90. É impressionante o que está acontecendo. Mas o Montenegro deixou bem claro que o Botafogo não tem dinheiro para absolutamente nada. O dinheiro que tem garantido para poder pagar os salários é porque numa ação via Sindiclubes, esse dinheiro foi garantido de que não seria penhorado. A Justiça determinou isso, utilizando esse dinheiro apenas para pagamento de salários, ou seja, parte de impostos, teste de Covid, exame antidoping, custos do jogo, nada disso está inserido nessa grana aí que está protegida pela Justiça. Essa grana só pode ser usada para salário de funcionários, comissão técnica, jogadores, certo? Esse aqui é o ponto central. Então o Botafogo não tem dinheiro para absolutamente nada. Nada, nada, nada. Para o Montenegro ter que ajudar a pagar conta de luz, conta de água, comprar 18 bolas para o time treinar. Isso é um absurdo, né? Mas a gente pode ver como é que está a situação. Então sim, segundo o Montenegro, o Botafogo tem risco de WO. Porque se o Botafogo não paga as taxas dos jogos, esse risco é realmente real. A respeito do pagamento do Lecários, aquele pagamento que o Botafogo teve que fazer ao Cusco, em virtude do Cusco ter a receber por ser o clube formador, o Montenegro deixou bem claro que ele, particularmente falando, não sabia. E ele diz que quem tinha que informar isso, quem tinha que estar ciente disso, era o jurídico. Mas o jurídico parece também não estava ciente dessa questão. Admitiu que foi um erro, tá, do Mais Botafogo, admitiu que ele próprio, sendo integrante do comitê, também tinha culpa em relação a esse erro, mas que não tinha o que fazer. Ou o Botafogo pagava, ou tinha uma punição da FIFA. Pelo menos ele reconheceu aí que o Mais Botafogo falhou nesse aspecto. Eu comentei aqui na época, tá, fiz um vídeo sobre isso no canal, dizendo que a obrigação de um time de futebol, de dirigentes que estão à frente de um time de futebol, é saber quais são as regras do jogo. A FIFA tem essa regra do clube formador, jogador estrangeiro, sub-23, que tem essa transferência, tem que pagar, tá, para o clube formador. Então o Botafogo tinha que estar ciente disso. Seja o jurídico, seja o presidente, vice-presidente de finanças, tanto faz. Alguém no Botafogo tinha que ter consciência disso. E o fato é que não teve. Então esse é um aspecto aqui que chama a atenção. Um outro ponto que o Montenegro falou na entrevista foi a respeito dos critérios utilizados para a definição como gerente de futebol do Túlio Lustosa. Tá? A contratação do Túlio Lustosa passou por 3 fatores. O primeiro, salário, que é um salário baixo que o Botafogo tem a possibilidade de arcar. O segundo é que o Túlio Lustosa tem muita identificação com o Botafogo. Ele é botafoguense, aprendeu a amar o Botafogo, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. E o terceiro é que o Túlio Lustosa fez curso de capacitação da CBF, se preparou, e por conta desses 3 fatores, então, o Botafogo decidiu investir na contratação do Túlio Lustosa para ser o gerente de futebol. A mesma coisa vale para o Lúcio Flávio. A escolha pelo Lúcio Flávio não foi por ele ser a pessoa mais capacitada, mais habilitada para fazer esse trabalho. Passou também muito pela questão da identificação, passou pela preparação que fez e também por ser barato. Montenegro deixou bem claro isso. São 2 integrantes novos aí do Botafogo que recebem um salário muito baixo. Então tem a possibilidade do Botafogo fazer a contratação também por conta disso. Existe a identificação, existe a preparação que ambos os profissionais fizeram, mas o Montenegro deixou bem claro que os critérios, e sendo o principal, a parte da grana. Não tinha como ser diferente, o Botafogo não tem dinheiro para ficar gastando aí, contratando gente aqui e ali. Foi o que deu, vamos levar por esse lado, certo? Outro aspecto da entrevista aqui que vale comentar, que você precisa ficar sabendo.
A respeito do novo treinador, que agora está sendo especulado o Alexandre Galo, mas na hora da entrevista não tinha sido falado esse nome, tinha sido falado em Luxemburgo, Dorival, Abel Braga, enfim, nomes que a torcida do Botafogo detestou, porém, internamente no Botafogo foram debatidos. O Montenegro falou que teve uma parte que sugeriu Luxemburgo, uma outra parte que sugeriu Dorival Júnior, uma outra parte que falou de Thiago Nunes, Abel Braga, enfim, Joel Santana, teve de tudo, segundo o Montenegro. Mas no fim das contas, parece que o Botafogo está negociando com o Alexandre Galo. Talvez quando você assistir ao vídeo, o novo treinador do Botafogo já pode até ter sido anunciado, de repente sendo o Alexandre Galo ou um outro. Tá? Mas o fato é que durante a entrevista do Montenegro, ele não soube informar quem seria o treinador. Ele simplesmente falou que eles tinham passado todas as informações de perfil para o Túlio Lustosa, tinha falado também a respeito da questão salarial, para que o Botafogo possa ter a capacidade de pagar, naturalmente, mas no fim da entrevista deixou bem claro que não existe um teto salarial para contratar esse treinador, porque o objetivo do Botafogo nesse momento é ter um treinador que tenha um perfil de liderança, um cara que possa assumir ali o comando e assumir a bronca também, né? Porque o Botafogo tem aí a Copa do Brasil para poder reverter a situação contra a equipe do Cuiabá, tem também o Campeonato Brasileiro, que a gente está perigando aí contra a Série B, então assim, a gente precisa realmente de um treinador que chegue, que tenha uma experiência ali. Se vai ser o Alexandre Galo, não sei. Mas o que está se falando agora é que pode ser o Alexandre Galo. Teve também o uruguaio, ex-nacional do Uruguai, que foi oferecido, mas parece que o Botafogo não quer nesse momento, pelo menos, técnico estrangeiro, tá? Então não cogita nesse momento um técnico estrangeiro. Segundo o Túlio Lustosa, para um técnico estrangeiro seria melhor no começo de uma temporada, porque ele tem a possibilidade de fazer a preparação lá pré-temporada, tudo certinho, e com isso se adaptar melhor. Tem um fundo de verdade, mas sinceramente falando, me agradaria muito a ideia de ver um treinador estrangeiro. Claro que não pode ser qualquer um, não pode ser qualquer nome, tem que ser um cara que tenha aí um histórico, né, de trabalho interessante, mesmo que tenha trabalhos ruins, porque conforme o próprio Montenegro falou, ninguém no futebol só tem trabalho bom. Você tem aquele treinador que teve um trabalho muito bom, teve um trabalho mediano, teve um trabalho ruim. Todo treinador, seja de nome, seja desconhecido, passa por isso, né? E é uma verdade. Então, se a gente trouxesse um treinador estrangeiro, que fosse alguém que tivesse pelo menos alguns trabalhos positivos, né, para poder chegar no Botafogo e agregar. Não simplesmente a gente, temos um treinador novo e vai ser mais um a de ficar distribuindo colete, né? Porque para ficar distribuindo colete, a gente pode colocar ali qualquer um, tá? A verdade seja dita. O Montenegro também falou que ele ficou muito irritado com o Lazzaroni, assim como todos nós. Falou muito a respeito do Lazzaroni não ter feito nenhuma alteração no intervalo do jogo contra o Cuiabá, de ter voltado com a mesma equipe que fez aquele péssimo primeiro tempo. Falou também a respeito da escalação do Cícero, que se ele fosse o presidente e tivesse visto aquela escalação, ele poderia ter demitido o Lazzaroni ali mesmo, antes da partida. Falou a respeito também da reintegração do Cícero, por que o Cícero foi reintegrado, e foi uma questão puramente financeira, segundo o Montenegro. Tá, o Botafogo teve uma economia, pelo que parece, ao fazer a reintegração do Cícero, na ordem de 6 milhões de reais. Tá? 5 milhões de reais. Foi a economia que o Botafogo teve, segundo o Montenegro, que o Cícero aceitou reduzir os vencimentos dele para poder ser reintegrado, certo? Mas o Montenegro deixou bem claro que a reintegração do Cícero foi especificamente uma decisão financeira, certo? Porque ele não acha que o Cícero pode realmente fazer a diferença real assim no Botafogo. Ele pode entrar ali faltando 10, 15 minutos, segundo o Montenegro, a opinião dele a respeito disso, né? Mas não acredita que o Cícero deva ser titular, que ele tem aquele gás para poder ajudar o Botafogo a mudar o cenário de uma partida. Ele deixou bem claro isso também. Sobre o Juan, o Montenegro deixou bem claro que o Juan, ele é um cara que não está mais na lista de jovens promessas considerado com grande potencial. Palavras do Montenegro. Ele, Montenegro, tirou o Juan dessa lista, pelo menos na opinião dele. Tá? Disse que um jogador profissional não pode bater um escanteio conforme aquele que o Juan bateu, obviamente. Tá? Um jogador profissional que treina teoricamente todo dia, bater um escanteio daquele, aquilo ali é uma palhaçada. A gente sabe bem disso. Então o Montenegro chegou e comentou a respeito desse desempenho do Juan, que o Juan precisa se concentrar mais no futebol, precisa melhorar sua forma física, prestar mais atenção nisso, ou seja, levar uma vida mais de atleta. Então ele também comentou a respeito desse assunto. Em relação ao campo anexo do estádio Newton Santos, que o Botafogo está cogitando a possibilidade aí de treinar em outro local, tá? No Clube da Aeronáutica, por exemplo, para que você possa ter um campo mais adequado para a prática ali do futebol, né? Já que o campo anexo do Newton Santos está bem avariado, bem prejudicado, né? Só que ainda assim o Montenegro comentou que a Greenleaf, que é a empresa responsável pelo cuidado do campo, parece que tinha dado uma arrumada no campo anexo. Parece. Se isso confirmar, o Botafogo não vai buscar treinar em outro local. Porém, a maior probabilidade, na minha opinião, é que o Botafogo acabe buscando uma outra estrutura.
porque em uma semana você não consegue resolver o problema de uma temporada inteira. Então o campo anexo é duro, tá ruim, então por isso o Botafogo possivelmente vai ter que buscar uma outra estrutura. Tá? Parece que tem uma estrutura na Barra que o Botafogo está buscando. Tá? Mas vamos esperar, não tem nada confirmado ainda. Sobre o estádio Newton Santos, o Montenegro disse que existe um projeto para melhorar a acústica do estádio, para fechar ali atrás da Norte, atrás da Sul e de repente, quem sabe, colocar algumas cadeiras ali aproximando a arquibancada do campo do Newton Santos. O Montenegro falou que na visão dele o Newton Santos, mesmo com o estádio cheio, com um grande público, ainda assim o Montenegro disse que considera o Newton Santos um campo neutro, tá? Justamente por conta da distância da arquibancada, tá? E da questão também sonora. A gente sabe que a parte sonora do Newton Santos é muito ruim, porque o estádio é todo vazado, então não dá aquele eco, não propaga o som, né? A gente sabe muito bem disso. E ele falou que essa distância do campo, associada a essa questão do som, que não se propaga, não gera aquele eco assim, tipo o que acontece no Maracanã, que a gente sabe muito bem que a acústica do Maracanã é maravilhosa, verdade seja dita, a acústica do Maracanã, você tem ali 20 mil pessoas, parece que tem 80 mil. Né? Quando todo mundo grita junto, canta junto, é impressionante. Mas no Newton Santos não. No Newton Santos, por ser vazado, não tem a acústica, o som propaga, ele não fica ali dentro. Então ele falou que tem um projeto sobre isso, porém seria algo só para pensar se tivesse a SA. A respeito de patrocínio, o que o Montenegro comentou foi o seguinte, que o Botafogo estava há bastante tempo sem conseguir um patrocinador, e aí quando consegue, que foi o caso da QVE Brasil, depois de muito custo, tá, um patrocinador master, algumas horas depois do anúncio, já teve aquele lance com a Anvisa. Ele falou que o patrocinador, antes de fechar o contrato, apresentou toda a documentação, apresentou a documentação da Anvisa, de que estava homologado ali, tudo certinho. Então ninguém contava que depois do anúncio aconteceria isso. O Montenegro chegou a levantar no ar uma suspeita de que tivesse alguém interessado em prejudicar a situação. Porque ele falou, eu não acredito em coincidências. 2 horas depois do Botafogo anunciar o patrocinador, já tinha ali, né, essa questão da Anvisa em cima do patrocinador do Botafogo. Então ele não falou, não acusou ninguém especificamente, mas disse que não acredita em coincidências, certo? Então esse também foi um ponto que o Montenegro falou nessa entrevista aí que ele deu de quase 4 horas. E aí no geral é isso, Fogão. Resumidamente, foram esses os tópicos que foram abordados pelo Montenegro, tá? Em quase 4 horas de entrevista. Busquei aqui fazer um compacto, digamos assim, de tudo que foi dito, para você poder ficar atualizado. A gente que ainda está vivendo esse turbilhão de informações, né? Bem agitado essa semana no Botafogo, depois dessa derrota para o Cuiabá, e também da bomba que o Felipe Neto soltou em General Severiano, na madrugada de terça para quarta. Por conta disso, tem muita coisa acontecendo. O Botafogo ainda vai ter que buscar preparador físico, trazer uma nova comissão técnica, né? Porque o treinador provavelmente vai trazer alguém de confiança dele. Enfim, tem todos esses aspectos aí, só que a vida continua, certo? A gente tem o Ceará no fim de semana, na terça-feira tem novamente o Cuiabá, e quem chegar, chegando antes dessa partida contra o Ceará, vai ter já que dar aquela motivada no time para a gente poder ligar o turbo, acelerar os motores e voltar a vencer jogando no Newton Santos. O Botafogo que infelizmente está com uma campanha como mandante muito ruim, a gente sabe bem disso, né, e precisa começar a reverter esse cenário. Vencer o Ceará no fim de semana vai ser fundamental. A gente tem aí uma sequência de jogos bem complicados, porque é Ceará no fim de semana em casa. Depois é fora contra o Cuiabá, fora contra o Bahia, depois Red Bull, Bragantino e Fortaleza em casa. Você vê que a gente tem uma sequência de partidas fundamentais para a temporada. Que o Botafogo então consiga dar essa volta por cima. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, peço por gentileza que deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. E se ainda não for inscrito no canal e estiver aqui assistindo até o final, se inscreve por gentileza, isso vai ajudar o canal a crescer e você vai fazer parte desse crescimento. Eu agradeço o seu prestígio e espero você no próximo vídeo.